E se eu te contasse que um senhorio mandou açoitar uma mulher escravizada, e descobriu tarde demais que era sua própria filha? Que essa verdade destrozou tudo o que ele era, e o forçou a reconstruir sua alma do zero. Esta é a história real mais impactante que você vai ouvir hoje, e garanto que você vai chorar. Mas antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui. E se você ama histórias que exploram paternidade, remorso e a capacidade humana de transformação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder isso. Agora, prepare seu coração para a história de Carolina, Dr. César e a verdade que destruiu um homem para reconstruir sua humanidade. 1847, interior do Rio de Janeiro. Dr. César Alves era um homem de 58 anos que havia construído seu império através de exploração, escravização e a frieza mais calculada. Proprietário de 3 grandes fazendas no Vale do Paraíba, ele havia acumulado riqueza considerável, mas estava completamente vazio internamente. Seu rosto era duro, esculpido por décadas de crueldade. Seus olhos haviam perdido qualquer traço de humanidade havia muito tempo. Dr. César tinha um traço particular. Ele não tinha compaixão com escravizados que ele considerava problemáticos. Qualquer um que quebrava uma regra, que falava fora de linha, que desafiava sua autoridade enfrentava punição severa. Suas chicotadas eram famosas, ou infames, por toda a região. Ele nunca havia se casado legitimamente, embora tivesse relacionamentos com várias mulheres escravizadas ao longo dos anos. Isso era comum na época, homens brancos ricos tendo acesso sexual irrestrito a mulheres que não podiam recusar. Essas relações haviam produzido filhos, mas Dr. César os ignorava completamente. Não os reconhecia, não os cuidava. Simplesmente os deixava à mercê da escravidão. Uma manhã de julho, uma jovem mulher foi trazida ao terreiro principal da fazenda São Benedito. Seu nome era Carolina, e ela havia sido comprada 3 dias antes de um comerciante de escravos. Era uma mulher extraordinariamente bela. Seus olhos eram grandes e expressivos, sua pele tinha um tom dourado, suas mãos eram delicadas e educadas. Havia algo sobre ela que não se encaixava com seu status de escravizada recém-adquirida. Por que está aqui? Perguntou o capataz mor ao vendedor que a havia entregue. Levantou a voz para a proprietária anterior, respondeu o homem. Recusou quando foi solicitada pelo senhor da casa. Então foi marcada como problemática e vendida. Carolina havia recusado ser estuprada. E foi vendida como punição. Dr. César ouviu falar sobre a jovem bela e problemática que havia chegado. Algo sobre ela o intrigava. Ele decidiu investigar. Quando a viu pela primeira vez, algo estranho aconteceu dentro dele, um reconhecimento, uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Qual é seu nome? Ele perguntou, estudando seu rosto. Carolina, senhor, ela respondeu, seus olhos baixos como era esperado. Ele observou mais perto. Havia algo em seus traços, a forma de seu nariz, a curva de sua boca, a profundidade de seus olhos. Algo que lembrava, mas ele não permitiu que a lembrança se formasse. Porque se a reconhecesse, teria que confrontar um passado que havia enterrado. Dr. César havia tido uma relação com uma mulher escravizada chamada Isabela 25 anos atrás. Ela havia ficado grávida. Ele havia oferecido uma quantia para seu vendedor anterior e a mulher e a criança desapareceram. Ele nunca perguntou para onde. Nunca quis saber. Era mais fácil fingir que não tinha existido. Mas agora, vendo Carolina, ele foi confrontado com a possibilidade de que esse passado havia retornado. Você parece ter educação, ele observou. Onde você aprendeu a ler e escrever? Minha mãe me ensinou, senhor, Carolina respondeu. Ela era educada. Dr. César sentiu algo dentro dele, um aperto no peito, uma sensação que não havia permitido a si mesmo sentir em décadas. Ele se recusou a investigar mais. Era mais fácil simplesmente negar a possibilidade. Você será uma serviçal na Casa Grande, ele declarou. E você será obediente. Completamente obediente. Ou enfrentará punição severa.
Seu tom deixou claro exatamente que tipo de obediência ele esperava. Carolina entendeu. E quando o Dr. César tentou visitá-la à noite, 3 dias depois, ela fez o que havia feito com o proprietário anterior. Ela recusou. Ela empurrou contra ele, gritou, defendeu sua dignidade. Dr. César, furioso por ser recusado, enfurecido por ter sua autoridade desafiada, furioso também por algo que ele não entendia plenamente, talvez porque havia algo dentro dele que reconhecia essa mulher como sua própria carne e sangue, gritou: "Você vai aprender obediência." Ele ordenou que a levassem ao terreiro. 20 chicotadas, ele gritou. 20 chicotadas para aprender respeito. Amarraram Carolina ao poste. Rasgaram sua blusa. O capataz levantou o chicote. E Dr. César observava da sacada de sua casa, vendo a mulher que poderia ser sua filha prestes a ser torturada por sua ordem. O primeiro chicote rasgou sua pele. O segundo cruzou o primeiro. O terceiro abriu um corte profundo. A dor era insuportável. Mas Carolina não gritava. Apenas chorava silenciosamente. "Continue." Dr. César gritava de sua sacada, como se precisasse convencer a si mesmo de sua própria autoridade. Como se precisasse provar que não havia ligação emocional. Como se chicotando uma possível filha pudesse apagar o reconhecimento que havia surgido em seu coração. Ao 10º chicote, algo extraordinário aconteceu. Carolina gritou, não de dor, mas porque havia quebrado emocionalmente. "Mãe!" Ela gritava. "Mãe! Por que ele está fazendo isso? Por que ele não reconhece que sou seu sangue?" O terreiro congelou. 200 pessoas, testemunhas da cena, piscaram em choque. "Eu sou Carolina Isabela de Alves." Ela gritava entre soluços. "Minha mãe era Isabela. Ela disse que meu pai era um homem chamado César. Que ele era branco. Que ele tinha muito poder. Ela disse que quando ele visse meu rosto, ele saberia. Que meu rosto era a prova." "Mãe, você não disse que ele saberia." Dr. César caiu. Literalmente caiu de sua cadeira na sacada, seu corpo todo tremendo. Ele sabia. Ó Deus, ele sabia. Sabia desde o primeiro momento que havia visto Carolina. Mas havia escolhido não saber. "Soltem-na!" Ele gritou, sua voz quebrada. "Soltem-na imediatamente." Correram para soltar Carolina, que desabou no chão, sua pele aberta em 20 linhas de sangue. E aquele sangue, o sangue que corria pelas veias de Carolina, era seu sangue. O sangue de Dr. César. O sangue de um homem que havia deixado uma criança no mundo e havia fingido, por 25 anos, que não existia. Dr. César desceu correndo da casa grande. Chegou ao terreiro ofegante, seu rosto da cor de cinzas. Caiu de joelhos perto de Carolina, que ainda estava pendurada, inconsciente do choque e da perda de sangue. "Minha filha", ele sussurrou, seu rosto coberto de lágrimas. "Meu Deus, minha filha." Ele a pegou nos braços cuidadosamente, sua blusa e as mãos dele imediatamente cobertas pelo sangue dela. "Tragam um médico", ele gritava. "Alguém tragam o melhor médico da cidade. Rápido!" Levou Carolina para sua casa, para seu próprio quarto. Mais uma vez, as dinâmicas de poder se inverteram completamente. Este homem que havia visto escravizados como menos que humanos, agora segurava sua filha, sua própria filha, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O médico chegou e trabalhou para limpar e suturar as feridas de Carolina. Dr. César observava cada movimento, seus olhos nunca deixando o rosto inconsciente de sua filha. "Ela vai sobreviver", o médico finalmente disse, "mas os ferimentos são profundos. As cicatrizes serão permanentes. Cicatrizes causadas por seu próprio chicote. Cicatrizes que seu próprio sangue teria que carregar para sempre." Carolina acordou durante a noite, delirando de febre. Dr. César estava ao seu lado, segurando sua mão, rezando de uma forma que não havia rezado desde que era criança. "Desculpe", ele sussurrava, "desculpe, desculpe, desculpe." Mas Carolina, mesmo em seu delírio, o ouvia. "Você é real?" ela perguntava,
suas mãos agarrando sua camisa. Você é meu pai? Não é um sonho. Sou real, César respondeu, as lágrimas escorrendo. Sou seu pai. E Deus perdoe-me, cometi um crime horrível contra você. Contra você, que é minha própria filha. Mãe sempre disse que você seria diferente quando visse meu rosto, Carolina sussurrou. Ela disse que havia algo em mim que você reconheceria. Que você não poderia negar sangue. Ela tinha razão. Ela tinha razão, César chorou. Sabia desde o primeiro instante. Mas era um homem fraco, um homem quebrado, um homem que havia escolhido riqueza sobre responsabilidade, ambição sobre amor. E eu escolhi negar. Até que foi tarde demais. Agora não é tarde, Carolina sussurrou. Você está aqui agora. Você me reconhece agora. Carolina ficou à beira da morte por uma semana. A infecção estava alta, a febre era perigosa. Mas Dr. César não deixou seu lado. Mudou completamente. Este homem que havia chicoteado sua própria filha agora passava horas limpando seus ferimentos com as mãos suaves de um pai. Alguns dos escravizados da fazenda sussurravam que era mágico, como se os atos de Dr. César tivessem finalmente retornado para confrontá-lo, como se o universo tivesse encontrado uma forma de colocá-lo de joelhos. No 8º dia, a febre quebrou. Carolina abriu os olhos, completamente lúcida, e viu seu pai vigiando seu sono do lado de sua cama. Pela primeira vez em 25 anos, Dr. César estava genuinamente conectado a outro ser humano. Você ficou, Chiesket, Harvoice Stilviak. Durante toda a noite. Todas as noites, César respondeu. Ficaria eternamente se preciso. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, Carolina disse suavemente. Ela foi chicoteada por se recusar a ser violada. Exatamente como eu ia ser. Ela morreu dizendo seu nome. Chamando por você. Dr. César sentia como se o mundo estivesse sendo dilacerado. Sua própria filha havia sido vítima do mesmo sistema que ele havia perpetuado. Sua ex-amante, a mãe de Carolina, havia morrido nas mãos da crueldade que ele próprio havia praticado com tanta frieza. Eu matei sua mãe, ele sussurrou, seu rosto completamente destruído. Sim, mão não me pertencia, mas meu sistema a matou. Meu silêncio a matou. Minha recusa em reconhecer você matou ela. Você não sabia, Carolina ofereceu, embora houvesse verdade em ambas as declarações. Eu não queria saber, César respondeu, que era mais honesto. Havia uma menina. Eu sabia que havia uma menina. Mas era mais fácil viver como se não existisse. Mais fácil que confrontar o que meus atos haviam criado. Carolina pegou a mão de seu pai. Você sabe agora, Chivispered. Você não pode negar mais. Conforme Carolina se recuperava, Dr. César passava mais tempo com ela. Ela o contava sobre sua vida com sua mãe. Sobre como Isabela havia ensinado a filha a ler, a escrever, a pensar criticamente. Sobre como Isabela havia morrido protegendo a dignidade de sua filha. Sobre como Carolina havia passado anos depois, servindo múltiplos senhores, recusando sempre a violência sexual, sendo vendida e revendida por sua rebeldia. Você é exatamente como sua mãe, Dr. César observava, vendo em sua filha a força que havia ignorado em sua mãe. Eu tenho seu sangue também, Carolina respondeu. Talvez esse seja o problema. Talvez seja por isso que tenho tanto ódio, tanta raiva. Vem de você. Não, César negou. Sua raiva não é minha. Minha raiva sempre foi vazia, egocêntrica, sobre meu poder. Sua raiva é sobre justiça. É sobre proteger a dignidade. Isso vem de sua mãe. Quando Carolina estava forte o suficiente para caminhar, Dr. César fez algo que chocou a toda a propriedade. Ele a apresentou como sua filha. Não como filha ilegítima, como sua filha. Reconhecimento legal completo. Esta é Carolina, ele declarou a todos na fazenda. Minha filha. Ela será tratada com respeito completo e dignidade. Qualquer um que a desrespeitar responderá a mim pessoalmente. Houve sussurros, a gargalhadas envergonhadas.
Um homem que havia chicoteado sua própria filha agora a protegia com feroz intensidade. Um homem que havia construído sua riqueza através da exploração agora reconhecia sua filha como legítima. Mas Dr. César não parou por aí. Começou a implementar mudanças radicais em suas 3 fazendas. Primeiro, aboliu castigos físicos completamente. Segundo, começou a pagar salários aos escravizados, permitindo que economizassem para comprar sua própria liberdade. Terceiro, e mais revolucionário, criou uma escola na primeira fazenda onde escravizados e seus filhos poderiam ser educados. Carolina se tornou a professora. Usando a educação que sua mãe lhe havia dado, ela ensinava outros a ler, escrever, pensar. E Dr. César, o homem que havia passado 58 anos construindo um império através da crueldade, se tornou seu assistente. Nos anos seguintes, Dr. César literalmente reescreveu seu legado. Não apenas em seus papéis e negócios, mas em sua alma. Vendeu uma de suas 3 fazendas e usou o dinheiro para estabelecer fundos para escravizados recém-libertados. Transformou sua segunda fazenda em um instituto educacional. Manteve a terceira apenas para suas necessidades básicas. Por que está fazendo tudo isso? Seus parentes perguntavam, chocados e furiosos. Você está destruindo a riqueza familiar. Estou destruindo uma riqueza que foi construída sobre sangue e lágrimas, Dr. César responderia. Estou tentando construir algo que tenha valor real. Ele viveu mais 12 anos após o reencontro com Carolina. 12 anos de transformação genuína. 12 anos de tentar compensar, não completamente, nunca completamente, mas genuinamente tentar. No final de sua vida, aos 70 anos, cercado por Carolina, pelos alunos que ela havia educado, pelas famílias que havia ajudado a reconstruir, Dr. César estava em paz de uma forma que nunca havia estado quando era rico e poderoso. Você me perdoou? Ele perguntou a Carolina uma última vez, apenas dias antes de sua morte. Há muito tempo, Carolina respondeu, segurando a mão de seu pai. Não porque você merecesse, mas porque eu precisava estar livre do ódio. E porque você realmente mudou. Você viu que havia sangue em suas mãos, meu sangue, o sangue de minha mãe, o sangue de centenas de outras pessoas. E você passou o resto da sua vida tentando lavar essas manchas. Nunca ficaram completamente limpas, César sussurrou. Não, Carolina concordou. Mas você tentou. E essa tentativa importa. Importa para mim. Importa para todos que você ajudou. Quando Dr. César morreu em 1859, sua morte não foi lamentada pelos homens ricos e poderosos de sua classe. Havia sido um traidor aos seus próprios, um homem que havia escolhido humanidade sobre privilégio, amor sobre lucro. Mas foi profundamente lamentado por centenas de escravizados que havia liberado, por famílias que havia reunido, por crianças que havia educado através de Carolina. Seu testamento deixou a maioria de seus bens restantes para o Instituto Educacional e para a fundação que havia estabelecido para ajudar escravizados libertados. Deixou uma carta para Carolina que foi lida em seu funeral. Minha querida filha, quando você chegou às minhas mãos como uma mulher escravizada, eu tinha 58 anos e havia vivido uma vida completamente vazia. Eu tinha riqueza, poder, status, tudo que o mundo diz que deveria tornar um homem feliz. Mas estava vazio. Você teve uma semana de meu tempo como sua mãe biológica foi tirada de você pela morte. Você nunca teve a chance de me conhecer como pai quando era criança. Mas você me deu algo que ninguém mais poderia dar. A chance de ser redimido. Não estou pedindo perdão por tudo que fiz, por Isabela, por você, por todos os outros. Algumas coisas não podem ser perdoadas, apenas compensadas. Mas espero ter passado o suficiente de tempo correto pelo tempo de erros. Você é meu maior orgulho. Não por ser minha filha biologicamente, mas por ser uma mulher que sofreu injustiça inimaginável e escolheu usar esse sofrimento para servir outros. Você é exatamente oposta do que eu era. Viva para honrar a memória de sua mãe. Viva para ajudar aqueles que ainda sofrem. Viva para provar que mudança é possível, que redenção é real. Com amor profundo e arrependimento eterno, seu pai.
Carolina viveu até os 72 anos. Seu instituto educacional cresceu para operar em 5 províncias diferentes. Ela educou mais de 10.000 crianças, filhos de escravizados, filhos de libertos, filhos de comunidades pobres. Todas recebiam educação de qualidade que havia sido negada para seus pais. Ela escreveu um livro sobre sua própria vida, O Sangue Reconhecido, Uma Filha e Seu Pai, que se tornou sensação em todo o Brasil. Ele explorava a complexidade do perdão, da redenção, da transformação. Não oferecia fáceis respostas, mas perguntava perguntas profundas sobre que tipo de homem pode se tornar quando finalmente confrontado com as consequências de seus atos. Meu pai era um homem que havia passado 58 anos vivendo uma mentira, Xi escreveu. Uma mentira sobre sua própria importância, sobre o valor de outras pessoas, sobre o que realmente importa na vida. Quando aquela mentira foi destruída, quando viu a verdade literalmente em forma de sua própria filha marcada por seu chicote, ele teve uma escolha. Ele poderia continuar negando. Poderia justificar seus atos como sendo da época, como sendo simplesmente como as coisas eram. Muitos homens fizeram. Mas ele não. Ele escolheu confrontar a verdade. Escolheu sofrer com remorso. Escolheu passar os últimos 12 anos de sua vida tentando compensar, sabendo que nunca seria suficiente. Isso não o faz um homem bom. Um homem que comete tais atrocidades nunca pode ser completamente bom. Mas o faz um homem que aprendeu, que cresceu, que chegou a entender que sua vida havia sido desperdiçada em coisas vazias. E talvez, apenas talvez, esse arrependimento genuíno seja tão raro e tão valioso que merece ser reconhecido. Não celebrado, nunca celebrado. Mas reconhecido como um passo em direção à justificação pessoal. 3 meses antes de sua morte, Carolina pediu para ser levada à Fazenda São Benedito, a primeira fazenda de seu pai, agora transformada em instituto educacional que levava seu nome. Ela caminhou lentamente pelo terreiro, suportada por uma mulher jovem que havia sido aluna dela e agora era professora. O poste onde havia sido chicoteada 45 anos antes ainda estava ali, mas agora era um memorial, coberto de placas que contavam histórias de resistência, de redenção, de transformação. Aqui, Shiv Spirit, tocando o poste. Aqui meu pai finalmente viu. Aqui a mentira que ele havia vivido foi destroçada. Aqui o sangue, nosso sangue, fez uma verdade falar que não podia mais ser negada. Ela se ajoelhou, como seu pai havia se ajoelhado no terreiro 45 anos antes, e rezou. Obrigada, mãe, ela sussurrou. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando estava morrendo. Você sempre disse que o sangue faria uma diferença. E tinha razão. O sangue de um homem quebrado finalmente o redimiu. E através dessa redenção, centenas de outros foram ajudados. Você vê de onde estiver? Você vê que seu sofrimento não foi em vão. Os alunos no instituto em 1904, mais de 30 anos após a morte de Dr. César, mais de 10 anos após a morte de Carolina, ainda contam a história. Contam sobre o homem que chicoteou sua filha sem saber que era sua filha. Sobre a filha que perdoou e transformou seu pai. Sobre como o reconhecimento do sangue, do parentesco, da responsabilidade, pode destruir uma vida vazia e reconstruí-la em algo significativo. E quando os alunos perguntam se a história é verdade, os professores simplesmente apontam para o poste no terreiro, para as placas que contam a história, para o instituto mesmo que existe porque um homem finalmente encarou a verdade sobre quem havia se tornado. Mais de 175 anos após o dia em que Dr. César ordenou que sua própria filha fosse chicoteada, a história continua ressoando. Não é uma história de redenção fácil ou perfeita. Dr. César não se tornou um homem bom, apenas um homem que aprendeu tarde demais a ser humano. As feridas que causou nunca cicatrizaram completamente. A morte de Isabela, o sofrimento de Carolina, o dano causado a centenas de outros, nada disso pode ser desfeito. Mas é uma história de que até nos piores entre nós, há capacidade para mudança. Que o sangue, tanto literal quanto metafórico, pode falar mais forte que qualquer mentira. Que quando finalmente confrontados com as consequências de nossos atos,
Quando finalmente vemos em um rosto familiar o estrago que causamos, há uma chance de escolher diferente. Carolina aprendeu a perdoar não porque seu pai merecesse, mas porque ela precisava estar livre. Dr. César aprendeu a mudar não porque fosse fácil, mas porque foi forçado pela verdade inescapável de seu próprio sangue. E a próxima geração, todos os alunos que Carolina educou, todos os filhos desses alunos, todos aqueles cujas vidas foram tocadas pela transformação de um homem, herdou um mundo um pouco melhor. Um mundo onde escravizados podiam ser educados. Onde mulheres assaltadas podiam ter voz. Onde um homem poderia ser confrontado com sua crueldade e escolher mudar. Quando você visita o Instituto hoje, quando você vê as fotos de Dr. César e Carolina lado a lado, o homem que havia chicoteado e a filha que havia perdoado, você não vê simetria fácil. Você vê tensão. Você vê complexidade. Você vê a verdade desconfortável de que transformação é possível, mas nunca é suficiente para desfazer o passado. Mas você também vê esperança. Esperança de que nossos piores atos não definem nosso futuro. Esperança de que até os corações mais fechados podem ser abertos. Esperança de que o sangue que compartilhamos, que nos conecta enquanto seres humanos, pode ser mais poderoso que qualquer casta, classe ou designação social. Quando você olha para as faces de Dr. César e Carolina nos retratos históricos, você vê a marca do sangue compartilhado. Você vê seu queixo em seus traços. Você vê seu rosto em seu rosto. E você compreende que ninguém pode estar tão distante, tão outro, que não possamos reconhecer nosso próprio sangue quando finalmente encaramos a verdade. E essa é a lição eterna. Que reconhecimento do sangue, do nosso parentesco com todos os seres humanos, de nossa responsabilidade compartilhada por aqueles que compartilham nossa carne e nossa humanidade, é o que nos redime. Dr. César passou 58 anos fingindo que não tinha filha. Passou 12 anos compensando. O tempo não foi suficiente. Mas foi algo. E aquele algo, aquela tentativa genuína de ser melhor, ecoou através de gerações. Quando você se sente tentado a negar, a esconder, a fingir que aqueles que sofreram sob seu sistema não existem, lembre-se de Dr. César congelando quando viu Carolina. Quando você se sente incapaz de perdoar, lembre-se de Carolina escolhendo libertação ao invés de amargura. Quando você se sente sem esperança sobre transformação, lembre-se de um homem que aos 58 anos aprendeu a ser humano. Porque o sangue, quando finalmente reconhecido, fala uma verdade que nenhuma mentira pode silenciar. E aquela verdade pode destruir uma vida vazia para reconstruí-la como algo significativo. Essa é a história do sangue reconhecido. A história de um pai e uma filha. A história de um homem quebrado que finalmente viu a verdade. E a história de como até os piores entre nós pode aprender, pode crescer, pode tentar, ainda que imperfeitamente, ser redimido. Querido espectador, querido ouvinte, se você chegou até aqui, se você vivenciou essa jornada comigo através da história de Dr. César, Carolina e Isabela, eu quero dizer obrigado. Obrigado por reservar tempo em sua vida para histórias que importam. Histórias que falam verdade. Histórias que confrontam a escuridão, mesmo quando aquela escuridão está dentro de nós. Esta série de histórias que dividimos juntos, sobre Maria das Dores e Liberto, sobre Rosa e seu filho Esperança, sobre Amélia e seu sussurro poderoso, sobre Samuel que perdoou seu algoz, sobre Isabela e o vento do céu, sobre Marcos e seus trigêmeos, e agora sobre Dr. César e o sangue que finalmente foi reconhecido, são todas histórias sobre a capacidade humana de transformação. Elas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Que aqueles que vieram antes de nós também enfrentaram injustiça, dor, desespero. E que muitos encontraram não apenas sobrevivência, mas significado. Não apenas perdão, mas libertação. Se você está assistindo de um lugar de dor, se você está lutando contra a injustiça, se você está buscando razão para continuar, saiba que suas histórias também importam. Sua resistência também importa. Seu perdão também importa. Sua transformação também importa. Porque quando você muda, quando você escolhe amar apesar de tudo, quando você escolhe verdade apesar do custo, você não apenas muda sua própria vida. Você muda o mundo.
para as pessoas ao seu redor, para as gerações futuras, para a humanidade inteira. Se esta série de histórias tocou você de qualquer forma, se você se viu em qualquer um desses personagens, na dor de uma mãe, na rebeldia de uma criança, na determinação de um sobrevivente, na possibilidade de redenção de um homem, eu o encorajo a compartilhar essas histórias. Compartilhe-as com amigos. Compartilhe-as com família. Compartilhe-as com comunidades que enfrentam injustiça. Porque histórias são como sementes. Você as planta e elas crescem em lugares que você nunca esperaria. E, sobretudo, agradeço profundamente a você por ter estado aqui, por ter permitido que essas histórias toquem seu coração, por ter escolhido estar presente para estas narrativas de sofrimento, redenção e amor transformador. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Porque há muitas mais histórias para contar. Histórias de pessoas reais cujas vidas foram transformadas. Histórias de comunidades que se reconstruíram. Histórias de mudança. Ative o sininho de notificações para que nenhuma história seja perdida. E mais importante que qualquer algoritmo ou número de visualizações, saiba que cada história contada é um ato de testemunho. Um ato de honrar aqueles que sofreram. Um ato de acreditar que mudança é possível. Porque o mundo precisa de histórias. O mundo precisa saber que sim, existe redenção. Que sim, existe graça. Que sim, existe a possibilidade de um homem que passou 58 anos vivendo uma mentira descobrir aos 59 que pode finalmente começar a viver a verdade. Obrigado por estar comigo. Obrigado por escutar. Obrigado por permitir que estas histórias vivam através de você, através de suas palavras, através de suas ações quando você sai deste vídeo e continua sua vida. Porque essa é realmente a maior magia, quando uma história não termina no vídeo, não termina em palavras. Quando ela continua em você, em suas escolhas, em sua vida. Você tem o poder de ser como Carolina, de perdoar mesmo quando foi injustamente ferido. Você tem o poder de ser como Dr. César, de confrontar a verdade sobre si mesmo, não importa quanto dói. Você tem o poder de ser como Maria das Dores, como Rosa, como Amélia, como Samuel, como Isabela, como Marcos. Você tem o poder de transformar sua própria dor em propósito. Com gratidão infinita, com respeito profundo por você ter chegado até aqui, e com fé em que suas histórias também importam. Obrigado. Inscrevam-se. Compartilhem. Vivam suas histórias de transformação. Porque o mundo está esperando pelas suas.